que a gente assumiu a Embratur, eu e a equipe inteira, né, que já foi citada aqui, e daqui a pouco essa mesa é desfeita e uma outra mesa vai ser feita falando sobre todas as parcerias e todos os resultados do trabalho com a universidade, que é a parte mais importante. Mas eu fiz questão absoluta de vir, pela importância da parceria com a Universidade Federal Fluminense, com a Faculdade de Turismo e Hotelaria. Eu só vou amanhã para Brasília, porque a Embratur fica em Brasília. Brasília é feito para ser distante, né? Foi pensada para ser distante das pessoas, isso é um projeto para a política ser algo distante das pessoas. Então foi um desafio muito grande pegar uma empresa que fica, uma empresa pública, que fica em Brasília, num tema que nunca foi eixo central de governo, né? Num tema tão importante que é o turismo, mas que sempre foi secundarizado, sempre foi colocado no lugar da barganha política, no lugar da troca política. Vamos falar a verdade, é isso mesmo, né? O turismo sempre foi colocado num lugar muito secundário da importância política, tanto orçamentária quanto política de fato, né? E o desafio era inverter isso, né? Convencer para dentro do governo e convencer para fora de que aquilo era um erro, né? E ver esse auditório lotado, ver o que a gente conseguiu fazer nesses 2 anos, eu acho que a gente já entra no processo de reafirmar a parceria, mas também de comemorar o resultado do que a gente conseguiu junto. Então, assim, dar um salto de qualidade e virar uma economia que seja sustentável, que tenha inovação como aliada e que gere emprego e renda. E aí eu queria dividir com vocês alguns números que são importantes de conquistas. Quando a gente assumiu a Embratur, a gente não teve nenhuma transição do governo passado para esse, porque havia uma interrupção muito profunda de diálogo, né? Mas a gente pegou uma situação muito deteriorada da Embratur e de maneira geral de governo. E a gente precisava colocar com urgência o turismo na pauta central do país. Pois bem, a gente montou uma equipe técnica, que vocês vão assistir daqui a pouco, e a gente começou a buscar essas parcerias. No ano de 2023, a gente bateu o recorde de receita com o turismo internacional. A Embratur é responsável pela promoção do Brasil no mundo. Diferente do Ministério do Turismo, é bom também estabelecer essa diferença. No ano de 23, nós arrecadamos com o turismo internacional 6,9 bilhões de dólares. O Brasil arrecadou 6,9 bilhões de dólares. Superou 2014 a Copa do Mundo, que tinha sido 6,8. Nós arrecadamos em 23 mais do que o Brasil arrecadou na Copa do Mundo. Ou seja, mostra que o turismo tem um potencial enorme. E não tinha nenhum grande evento acontecendo no Brasil. Em 24, com a Casa Organizada, a gente arrecadou 7,3 bilhões de dólares. Sendo que a gente bateu já também o recorde de entrada de turistas no Brasil, que a gente chegou a 6,77 milhões de turistas. Ou seja, em 2024, a gente bateu o recorde de entrada de turistas internacionais, o que em algumas cidades era visível, né? Nunca se viu tanto estrangeiro andando, por exemplo, pelo Rio de Janeiro, e por outro lado, a receita. Qual é a minha provocação ao governo, né? E aos governos, de maneira geral? Se eu arrecadei 7,3 bilhões de dólares em um ano só com o turismo internacional, que eu não estou levando em conta o turismo nacional, que é muito maior, 7,3, se eu considerar que o turismo é um produto de exportação, qual é o produto de exportação brasileiro que gerou 7,3 bilhões de dólares, gerando emprego e renda e com sustentabilidade? Eu desafio saber se a mineração e a soja, se o agronegócio ou a mineração geraram 7,3 bilhões de dólares, gerando emprego e renda e com compromisso com sustentabilidade. Não. Quem gerou isso foi o turismo. Não foi a soja, não foi a mineração. Então a gente precisa, na hora de falar de economia do Brasil, colocar o turismo no patamar prioritário, orçamentário e de espaço político que hoje tem o agronegócio e que hoje tem a mineração. Por uma questão de justiça e de sabedoria. O século XXI não terá determinadas atividades que são inimigas do meio ambiente como atividades centrais, porque elas devastam e porque elas não geram emprego e renda. E você vai fazer o que com uma coisa chamada pessoa? Você vai fazer o quê? A economia está ótima, mas não gera emprego e renda. Aí você vai ter uma sociedade eternamente dependente do Bolsa Família? Não pode. E aí entra um elemento importante para a gente pensar: o turismo não é sobre quem viaja. Viajar é bom pra caramba. Mas o turismo não é sobre quem viaja, o turismo é sobre quem recebe. Porque se eu inverto essa lógica,
eu entendo socialmente que o turismo não é um privilégio de quem viaja. Ele é um elemento determinante sobre a sociedade que recebe. Eu não estou preocupado se o cara tem grana, se vai sobrar grana para ele viajar no final do mês. Porque se eu pensar que o turismo é sobre quem está viajando, eu posso pensar que isso não é prioritário, isso não é importante. Porque o mais importante é a nossa saúde, é a educação dos nossos filhos, é a escola. Mas se eu pensar que o turismo é sobre quem recebe, eu estou discutindo emprego e renda. Eu estou discutindo ocupação. Eu estou discutindo perspectiva de um primeiro emprego. E mais uma vez, uma história que eu insisto. Eu fui um jovem de periferia. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, doutor, entregando papel na rua. Né? Hoje, pouca gente entrega papel na rua porque a sociedade não se comunica mais através de papel. Então, eu, por exemplo, não teria o meu emprego de entregador de papel na rua, aos 15 anos. Né? E eu, aos 18 anos, realizei meu sonho de carteira assinada. Que, aliás, é um outro debate sobre a geração de hoje. Né? Mas eu realizei meu sonho de carteira assinada. Eu fui ser bancário. Eu fui ser office boy de um banco na Rua do Ouvidor. Hoje, não tem agência bancária, porque o banco está aqui. Ninguém vai mais em agência bancária. Então, os meus primeiros empregos não existem mais. E eu estou falando de uma geração, imagina outras. Quantos empregos estão desaparecendo? Principalmente a chance do primeiro emprego. Qual é a atividade econômica que gera renda e que gera essa possibilidade de primeiro emprego? E aí o Brasil tem um potencial turístico gigantesco, que é claro, a gente tem que capacitar, a gente tem que qualificar, a gente tem que buscar que esses empregos sejam melhor remunerados. Esse é o desafio. Mas a gente precisa colocar o turismo num lugar político de relevância. E essa é uma tarefa de todos nós. Essa é uma tarefa da sociedade civil. Porque o jovem hoje, que está buscando, que precisa ajudar a família, como eu precisava ajudar a minha, acho importante ter um exemplo concreto. Eu vivi isso. Eu precisava ajudar a minha família, eu precisava trabalhar muito cedo. Né? Esse jovem vai trabalhar onde? Como? Em que lugar? A tecnologia é um desafio, ela é irreversível. Mas como que a gente se relaciona com a tecnologia? Parte considerável que a gente vai assistir hoje aqui é a gente buscando a inovação como aliada. Né? A inovação me fez não ir mais na agência bancária, mas no turismo a inovação pode me fazer ir no lugar e gerar emprego e renda, seja para o guia, seja para quem trabalha no hotel, seja para quem trabalha na gestão pública, seja para quem trabalha com aplicativo, para quem é motorista de táxi, para quem tem diversas. A cadeia de serviço do turismo ela é muito ampla, ela é muito diversa. Então é sobre perspectiva de um país. E aí entra uma coisa que o reitor falou que é muito feliz e é muito importante. Ao promover o turismo, eu estou disputando também um país. Esse país está em disputa e a gente não pode abrir mão de disputar esse país. Não dá para a gente perder esse país para a insanidade de quem não tem respeito nem pela democracia. Não dá. Turistas em 24, né? Que foi o recorde histórico do Brasil. Em 25, a gente, janeiro, fevereiro, março e abril, chegou a 4,4 milhões de turistas. Em 4 meses. A gente está 51% acima do ano passado, que foi recorde. Ou seja, esse ano, um país que nunca chegou a 7 milhões, nós vamos passar dos 8 milhões de turistas em 25. Nós vamos passar de 8 milhões de turistas em 25. Esse é um recorde absoluto. Isso consolida o turismo como uma atividade econômica fundamental para pensar que país é esse. E aí, quando eu chamo alguém, quando eu convido alguém para visitar o Brasil, eu estou convidando alguém para esse Brasil que eu quero viver, que eu quero que meu filho, que meu neto seja criado. Eu estou disputando esse Brasil quando eu promovo o Brasil no turismo. Quando eu convido esse cara para conhecer um lugar do Brasil, quando eu convido esse cara para ir para a Amazônia, eu convido esse cara para ir para uma Amazônia que eu quero preservar. Eu convido esse cara para ir para uma comunidade indígena, que será aquela guia que vai falar pela Amazônia, que tem legitimidade para falar para a Amazônia, e eu estou do lado desse povo indígena para preservá-lo, enquanto uma nação que tem que ser respeitada. Eu estou disputando esse país. Quando eu levo para um quilombo, eu estou dizendo que país é esse que tem um quilombo como um cartão de visita para ser visitado. Eu estou discutindo quem é que vai ter a narrativa de falar que o Brasil é esse. Não podem ser só homens brancos. Esse Brasil é muito diverso, esse Brasil é muito amplo. A gente acabou de lançar um plano de marketing, estávamos todos juntos lá, que o nome do plano de marketing internacional é Brasis. Um país que é único,
né? Mas que nunca foi um só. É um Brasil da diversidade. É um Brasil que tem muita gente para falar sobre ele. Quando a gente desenvolve o afroturismo como uma peça fundamental da Embratur hoje, eu estou disputando esse país que eu não quero que seja racista. Então é um país que está em disputa quando eu promovo, quando eu digo. O turismo é coisa muito profunda. O turismo é coisa muito séria. Não é um debate sobre lazer, apesar do lazer ser muito sério e ser muito importante, mas não é só um debate sobre lazer. É um debate sobre o país. Quando eu chamo alguém para visitar a igreja da Bahia, no Pelourinho, né, a Rosário de Todos os Pretos, quando eu chamo para visitar o Padre Lázaro, que celebra a missa na Bahia, né, na igreja que tem no Pelourinho, eu vou entrar ali e vou ver uma missa católica com elementos do candomblé. Eu vou ver uma missa católica realizada pelo padre, que tem sempre um pai de santo dentro da igreja sendo homenageado pelo padre. Isso é o Brasil. Isso é o Brasil. A última vez que eu fui lá, né, o terreiro da Folha Seca estava todo presente dentro da igreja. A missa foi uma homenagem ao terreiro, né? O líder do terreiro o pai de santo foi homenageado pelo Padre Lázaro, e quando acabou, eu e o Padre Lázaro fomos almoçar no terreiro. Isso é Brasil. O mundo está em guerra por causa da insanidade de determinadas religiões. Aqui a gente é capaz de fazer cultura e debater a possibilidade. Nós temos um problema. Mas a gente é capaz de dar essa resposta também. Então é esse Brasil extraordinário, diverso, né, que a gente quer que seja cada vez mais democrático, que a gente quer que tenha leis que valham, que a gente quer combater a desigualdade, que está em jogo. Então o turismo tem esse lugar. O turismo para a gente é um pouco dessa síntese aqui do que eu tô colocando. É uma disputa de país. Quando a gente apresenta um plano de marketing, quando a gente acabou de fazer um convênio com a Netflix, que foi um golaço, saiu em tudo quanto é lugar do mundo. Por quê? Porque eu quero o audiovisual como aliado do turismo. Eu quero que a Netflix, quando vai promover um filme aqui dentro, e que mostre o que é esse Brasil profundo. Os caras fizeram, cara, a gente foi lá no Rio de Janeiro, os caras fizeram um doc, né? Vai passar aqui? Um doc pequenininho, com tudo que já foi da Netflix e filmado sobre o Brasil, é um negócio impressionante, né? E o Brasil tem milhões de cenários possíveis que eu quero que o mundo conheça e que o mundo venha nos visitar, que gere emprego e renda aqui, mas que nos ajude a dizer que Brasil vai ser visitado. Eu não quero um Brasil de fantasia, eu não quero um Brasil para o turista e outro Brasil para o brasileiro, é um Brasil só, né? Diverso, múltiplo, democrático e que seja de inclusão e sustentável. Então esse é o debate que a gente tem. Obrigado pela presença de todas e todos. E dizer para o João que em abril do ano que vem eu saio da Embratur. Tem data marcada. Em abril do ano que vem eu chego ao meu teto ali, ao meu desafio, eu entrego, né? Em abril do ano que vem. A gente quer que tenha continuidade e nós vamos entregar em abril com todos os recordes batidos, com todos os melhores resultados de todos os tempos. E aí eu venho para UF para ser aluno. Né? Eu venho para ser aluno, eu venho para fazer mestrado, mas eu vou estudar, porque ser aluno igual a todo mundo que está aí, que eu preciso aprender com vocês.